Olá, adolescentes, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã. Hoje, na aula de número 24, vamos aprender um pouco mais sobre a história de Filemon e Onésimo, registrado nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, para iniciarmos essa aula, peço por gentileza a cada um de vocês abram suas Bíblias juntamente comigo aqui na Epístola de Filemon, Epístola de Paulo a Filemon, logo antes de Hebreus, tá? Pouco depois de Tito, da Epístola de Tito, tá? E 1 e 2 Timóteo. Epístola de Paulo a Filemon. Como eu contei apenas um capítulo, vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? A carta inteira. Diz assim a palavra do nosso Senhor na Epístola de Filemon. Vamos ler. Versículo 1 em diante. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vos há por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria, grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te fui inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recria as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E juntamente preparo também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro da prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações nesta manhã. Pois bem, de acordo com a nossa leitura, adolescentes, podemos ver que a Bíblia está se tratando de um escravo chamado Onésimo. E por ser escravo, ele fez uma coisa horrível ao seu senhor. Mas antes de falar propriamente da carta em si, é necessário mencionar que o servo ou o escravo não era o mesmo escravo que houve em outros países europeus ou como era no nosso país, no Brasil. Nós, quando vemos essas passagens, nós devemos interpretar essas palavras de acordo com a cultura da época, tá bom? Então, não tem nada a ver um escravo da época com as atrocidades que se acometiam ao escravo do nosso país, de mutilações, de torturas, entre outras coisas. Não tem nada a ver desse ponto, dessa característica. Obviamente que havia sim servos maus, havia sim senhores feudais que eram maus senhores para com os trabalhadores de sua casa, mas isso não era comum. Isso realmente era uma exceção, tá bom? Então, havia muitas situações no qual a pessoa se
se encontrava como escravo. Se uma pessoa era órfã, ela voluntariamente ela ia ser escravo de uma pessoa para não passar necessidades, entre outras coisas. Às vezes uma pessoa se tornava órfã por causa, se tornava escravo por causa de uma calamidade financeira, né? Ou ela teve seus bens furtados, entre outras coisas, então ela não tinha mais como se sustentar, sustentar sua família, então ela trabalhava em prol de outra pessoa, ali se tornava servo daquela outra pessoa, se tornava voluntariamente escravo. Então teria várias situações que não tem nada a ver de extorsão, não tem nada a ver com coisas sofridas, tá? Referente a escravo. Nós não devemos comparar os escravos da época com os escravos de colônias inglesas, escravos que houve no Brasil. Não podemos comparar, são duas coisas distintas, tá bom? E mesmo assim a Bíblia, primeiro, que a Bíblia nunca aprovou ou condenou tais atos, porque a Bíblia primeiramente é para transformar pessoas, e pessoas transformadas, ela irá impactar na sociedade na qual ela vive. Então, o objetivo primário da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é transformar homens. Homens transformados irão impactar a sociedade. Então a Bíblia não é primariamente para transformar a sociedade, leis. A Bíblia não é primeiramente para isso, para transformar a sociedade. Não, isso é efeito secundário das Escrituras Sagradas, por assim dizer. Entende? Homens transformados, homens regenerados, homens salvos pelo Senhor Jesus Cristo, obviamente irão transformar a sociedade. Então esse é o objetivo primário da palavra de Deus, tá bom? Então, primeiro, esse é o objetivo. E segundo, a Bíblia sempre condenou qualquer tipo de tortura ou violência ou agressividade. A Bíblia sempre irá repudiar, as Escrituras Sagradas sempre irá condenar tais atos. Tendo isso em mente, vamos dar prosseguimento aqui o relato da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Onésimo era um servo de Filemon. E ali, muito provavelmente, na casa de Filemon, ele fazia cultos na sua própria casa. Ele ouviu muitas vezes falar acerca de Paulo e falar acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas e muitas vezes. Mesmo assim, ele endureceu o seu coração. Não deixou que a palavra enraizasse em sua alma. Antes, com o seu endurecimento, com a sua insensatez, ele fez uma coisa danosa para o seu Senhor. Aquele que tratava ele com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanta destreza, que tinham tanta atenção para com os seus servos, para todos os trabalhadores da sua casa, Filemon. Mesmo assim, ele fez algo ilegítimo, algo ilegal para com o seu Senhor. Ele traiu a confiança do seu Senhor. A Bíblia não diz exatamente o que foi que ele fez, muito provavelmente ele furtou algo, né? Como nós podemos observar aqui nessa carta, ele furtou algo de grande bem de Filemon e também da sua esposa. E com esse bem, e com esse dinheiro, e com essa posse em suas mãos, ele foge para Roma. Então veja aqui, adolescentes, o perigo de nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Muitas pessoas que estão expostas à luz do Evangelho durante tantos e tantos anos, por não deixar que aquela palavra crie raízes em seus corações, podem cometer pecados muito graves, como cometeu esse servo Onésimo. E assim ele fez na sua insensatez, na sua loucura, e foi para Roma. E era muito comum um servo, um escravo naquela época, ter a sua marca em suas orelhas. De tal forma que uma pessoa visse um homem, saberia se aquela pessoa era um homem livre ou era um homem escravo. E com aquela quantia de dinheiro, muito provavelmente ele compra uma passagem de navio e vai para Roma. Será uma viagem de mais ou menos aí 30 dias, até 40 dias de barco. Da Ásia Menor, de Colossos, região ali de circunvizinha com Hierápolis e também Laodiceia, a cidade na qual ele habitava, que era Colossos. E foge da Ásia Menor e vai para a Europa. Ele vai para Roma.
a capital do império, no qual ele queria gastar aquele dinheiro, aquela aquisição na qual ele tinha obtido do seu furto, dos prazeres deste mundo. Queria gastar com as conquistas, com os deleites, com aquilo que o mundo podia lhe oferecer. Veja que a loucura, adolescentes, de uma pessoa que é guiada conforme o seu próprio coração corrupto e negligente. Nós vemos aqui a consequência do seu pecado. Ele que tinha ouvido tanto evangelho, acabou sendo conduzido pelo próprio coração perverso e corrupto. De tal forma que agora ele se encontrava em Roma para gastar ali aquilo que ele tinha adquirido. Mas ali em Roma, o Senhor incomodou a sua consciência e sua alma. Ele pôde ver que aquele bem que ele tinha adquirido de furto, de roubo, não podia gastar. As pessoas logo veriam que ele era um fugitivo. Tinha as marcas em suas orelhas, que ele era um trabalhador a serviço de outra pessoa. Então logo ele não podia usufruir livremente daquele bem que ele tinha adquirido ilegalmente. Aqui ele estava cabisbaixo em Roma, um lugar no qual ele podia se regozijar por tantos prazeres e deleites, mas ele não podia se alegrar. A sua alma estava entristecida por ter causado dano a alguém tão justo e alguém tão caridoso como era o seu senhor Filemon. Veja, crianças, a consequência amarga do pecado. Aqui ele estava desamparado em Roma, conforme as suas próprias iniquidades. Mas ele lembrou das vezes que o seu senhor Filemon pôde trazer a palavra em sua casa e mencionar o apóstolo Paulo, pôde mencionar a benignidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, ele se quebrantando, e ali tendo a sua alma contristada, ele falou: eu vou procurar esse tal Paulo, esse apóstolo Paulo, que está preso aqui, como meu senhor mencionara, está preso aqui em Roma. Quero ir até ele para ouvir o santo evangelho através dos seus próprios lábios. E pela graça e misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que que Onésimo ouviu o evangelho através do apóstolo Paulo e ele foi convertido. O que nós podemos aprender aqui nessa descrição bíblica, adolescentes? Primeiro, que Colossos era uma cidade não muito privilegiada economicamente, como a cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Colossos não tinha uma grande igreja, como a igreja de Éfeso. E além disso, aqui nós podemos ver a grande misericórdia e a benignidade de Deus para com pecadores. Primeiro, que o Senhor Deus permite que uma epístola chamada de Epístola aos Colossenses seja inspirada pelo próprio Espírito Santo, escrita para aquela igreja. Uma igreja pequena, uma igreja desprivilegiada de recursos financeiros, uma igreja desprivilegiada de acessos comerciais, mas sim, até mesmo aquela pequena igreja era de grande estima aos olhos de Deus, de tal forma que o Senhor permitiu que uma carta inspirada pelo Espírito Santo fosse dirigida a ela. E aqui podemos ver não só uma igreja, mas por causa de uma única pessoa, e ainda um escravo, o Senhor permitiu que uma carta fosse inspirada em defesa de um escravo. Aqui vemos o apelo de Paulo a Filemon, o senhor de Onésimo, falando para que ele viesse a perdoar Onésimo pelo dano que ele tinha feito. Agora não mais como servo, como escravo, mas agora como um irmão em Cristo, pois ele tinha se tornado uma nova criatura pelos méritos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aqui nessa carta, por mais pequena, singela aos olhos de muitas pessoas, mas podemos ver aqui a ternura e a graciosidade do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os pecadores. Você pode se achar pequeno, uma pessoa
talvez até de insignificância perante a nação, mas se você realmente for um salvo, se você realmente crer no Senhor Jesus Cristo, você será contado aos olhos de Deus por grande estima. Você será considerado diante de Deus com grande estima e ternura aos olhos do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então vemos aqui um escravo sendo mencionado em uma epístola inspirada pelo próprio Espírito Santo. E essas características descritas na epístola de Filemão é maravilhoso. Primeiro vemos a intercessão do apóstolo Paulo por Onésimo. Mesma intercessão que Cristo faz por cada um dos seus filhos. Ele apela de forma tão humilde, ainda que ele tinha autoridade para decretar para Filemão algo por ser superior, por ser realmente um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, plantador de igrejas, mas ele não faz assim. Como o próprio Senhor não faz assim conosco, ele não é autoritário. O Senhor nos ordena para que façamos com alegria, com ternura, com amor aos seus mandamentos. Ele nos atrai com amor, como a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 31. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Esse é o agir do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui vemos Paulo intercedendo por Onésimo. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo intercede por nós. E fala, se ele te causou algum dano, coloca na minha conta que eu pagarei. Mas não considere mais essa dívida, porque eu irei te pagar. E assim o Senhor Jesus Cristo também faz para todo aquele que crê nele. Ele lança sobre si mesmo as nossas iniquidades e transgressões e diz, está sobre mim, ó Pai, os pecados destes pecadores. E eu pagarei. E assim ele fez, ele pagou na cruz do Calvário. A dor, a humilhação, o vitupério dos nossos pecados foi posto sobre si. Todas essas iniquidades. Assim, figuradamente, a Paulo está fazendo aqui como um papel semelhante do Senhor Jesus Cristo. Lançai sobre mim as dívidas dele. Veja aqui que ternura, que graça. E aqui ele se arrepende e tem uma nova vida. Depois, no capítulo 4 de Colossenses, é mencionado que Onésimo retorna a Colossos. E agora, não apenas como escravo, como irmão em Cristo, como membro da igreja de Colossos. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa é ver o perdão de pecados, a restauração, a transformação de pecadores, a conversão de homens das trevas para a maravilhosa luz. Então aqui vemos, primeiro ponto, que ninguém é tão profano, tão imoral que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não devemos considerar superiores a Filemão. Falando, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada de mal a ninguém, então eu devo me considerar mais digno do favor de Deus do que Onésimo negativo. Pois todos nós já cobiçamos algo em nosso coração. Nosso coração é profano, é corrupto, é perverso, é imoral aos olhos de Deus. Então nós devemos nos achegar diante do Senhor Jesus Cristo e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados e me recebe como tal pecador. E o Senhor o transformará. E terceiro, nós não devemos postergar. Onésimo podia dizer assim, um dia, depois que eu me aproveitar bem, minha vida aqui em Roma, eu vou buscar o perdão. Não. Ele se entristeceu pelas suas iniquidades e foi de imediato buscar alguém que pudesse ajudá-lo, pudesse conduzi-lo ao Senhor. E ali Paulo, evangelizando, ele pôde se arrepender das suas iniquidades e transgressões. Então não devemos postergar as nossas petições de perdão pelos nossos pecados ao Senhor. Devemos ir agora. E o tempo é agora. Então, nesse momento, adolescentes, se achegue a Deus. Peço por gentileza, se achegue ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele salve a sua alma da perdição eterna. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações neste momento. Amém.